Sérgio Moro. Tá com vocês. O Sérgio Moro é difícil saber por onde começar, né? Eu acho que ele, possivelmente, é o cara que mais fez besteira em muito pouco tempo que eu conheço. Eu nunca vi coisa igual. É assim, né? Vamos lá, vamos recapitular um pouco. Começa ali o Sérgio Moro no judiciário, né? E aí ele se transformou em um herói quando ele toma a frente da Lava Jato, e aí ele prende uma parte do PT, né? E aí, quando ele se torna herói fazendo uma coisa que diz respeito à profissão que ele estava exercendo, eu já começo a não entender, né? Aí a gente começa a pensar, bom, tudo bem, o Brasil passa por uma crise identitária? Sim. E talvez quando a gente esteja passando por esse momento a gente precise de falsos heróis? Sim, também. Aí então faz um pouco de sentido, né, que as pessoas tenham colocado essa capa de herói de Taubaté no Moro. E aí, logo em seguida, né, ele vai pro governo federal e aí começa a cair a máscara, né? Bom, aí ele vai embora e aí ele começa a agradar hoje um negócio que estão chamando de terceira via, que deve ser, na minha opinião, é uma coisa 10 vezes pior do que o petista roxo mesmo, né? Porque é o cara que não tem conhecimento político nenhum, que acha que o Moro, se tivesse na cadeira presidencial, ia ser uma solução para que não houvessem acordos com o Centrão. Ou seja, é o cara retardado mental que não tem ideia de como funciona a política no Brasil, né? Então, é o pessoal ali da Faria, a gente chama os Faria Limers, né? Tipo, é o pessoal que sai, unidos pelos sapatênis, né? O pessoal ali dos sapatênis que sai da corretora, né? Vai ali no Gero Panini, fuma, como é que é aquela canetinha que eles fumam? Então, é esse pessoal que sai ali o VAP. E vai ali fumar e debater o futuro da política brasileira, falando que o Sérgio Moro é a solução. Então você começa a ver quem que está aliado à figura do Sérgio Moro hoje, né? É esse cara ignorante da Faria Lima, que é o cara que também se diz liberal na economia e conservador nos costumes, né? O que também denota, assim, uma ignorância total a respeito da política ideológica. E aí você tem o MBL ali também, né? Que se juntou à figura do Moro. Então é uma, né, instituição totalmente falida, que parou lá em 2016 no impeachment da Dilma, que acha que ainda é relevante no país. Então você vê que é o playground, né, da direita cirandeira, né? Que nem dá para chamar de direita mais, que é o centrão cirandeiro, né, o MBL. Então você vê o tipo de gente que está aliada ao Sérgio Moro, né? E hoje ele virou uma piada, virou um poodle mesmo do Faria Limer, que acho que entende alguma coisa de política. Meu Deus! Achou que eu peguei pesado? Não, fica à vontade. Querido Guilherme, passa a bola para você. A Pietra descortinou aí um perfil divertido do Sérgio Moro. De poodle. Mas que ele é um palhaço de adulto. Então, olha aí, um palhaço sem graça de adulto. Você perguntou, cara, se ele é um importante Sérgio eleitoral. Não é? Em primeiro lugar... Deixa eu refazer aqui, Guilherme, só para explicar para o público. Eu só joguei o nome dele, né? Claro. Mas, na verdade, é o seguinte. Ele seria uma boa companhia para pessoas que estão pretendendo se eleger, por exemplo? Para um deputado, se associar ao Moro seria bom? Para um governador, para um presidente... Ou não? Tem um ditado que eu queria saber. Que diz o seguinte, né? Diz-me com quem você andas e direi quem és. O Sérgio Moro, ele prestou um grande desserviço ao país, né? Porque ele conduziu um processo importante, do ponto de vista de política do Poder Judiciário, e ele conseguiu pessoalizar de uma forma a condução desse processo, porque um processo judicial, ele é composto de regras, né, procedimentais. E ele simplesmente violou todas as regras desse processo. De tal maneira que depois de anos conduzindo esse processo, lá na ponta, ele foi considerado suspeito. E aí levou a uma série de decisões, anulando todas as decisões que ele, enquanto juiz, adotou neste processo. Então isso é um desserviço. Dele ter sido convidado para trabalhar como consultor para uma empresa que ele tinha condenado, é isso? Não, eu estou citando o caso em que ele, como presidente, né, assim, das instruções processuais do processo penal da Lava Jato em Curitiba, ele foi considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, uma série de decisões de um conjunto de processos em que ele havia condenado figuras importantes da República Brasileira foram todas consideradas nulas. Alfredo, ele é uma boa companhia para se eleger ou não? Olha, eu acho que aquele espectro, né, de herói já acabou, até porque eu discordo totalmente com relação à questão da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e vou explicar processualmente o porquê. Tomara que eu seja didático. Porque quando o Tribunal Regional Federal confirmou a decisão de primeira instância, que foi do juiz Sérgio Moro, ele já não pode mais ser considerado suspeito. Porque o acórdão do TRF4, que é a nova decisão.
Então é isso que o Supremo se esqueceu. Poderiam ter anulado esse processo por diversos outros motivos, mas por suspeição, jamais. Isso aí, para mim, foi sinceramente uma rasgação do Código de Processo Penal. Isso é inaceitável, na minha opinião, até porque o STJ depois confirma a decisão do TRF4. Então, sinceramente, suspeição, como está no Código de Processo Penal, tem que ser alegado num primeiro momento nos autos, e não depois de 10 anos que o processo já estava andando e totalmente confirmado. Agora, politicamente falando, a Pietra tem toda a razão. Ele realmente se lambuzou, é inexperiente, provou que é inexperiente, né? Simplesmente estava super bem acompanhado de 3 senadores do Paraná, do Podemos, que acolheu ele para ser candidato a presidente, saiu do partido pela porta dos fundos sem avisar ninguém, como se estivesse fugindo da escola para voltar para casa. Então, sinceramente, ele não tem noção do que é ser um deputado federal em 513, ele não tem noção do que é ser um senador em 81. Dia, Alfredo, ele vai aprender. Exatamente isso. Aí eu pego também um ponto da Pietra, que a Pietra é bastante contundente. Mas tem um ponto com ela que eu concordo, que é o seguinte. Realmente, ele tinha uma carreira brilhante, né? Uma trajetória brilhante, e ele foi derretendo essa trajetória, foi destruindo, né? E o último movimento terrível que ele fez politicamente era candidato à presidência a um partido, Podemos, que estava investindo financeiramente, enfim, a campanha, o corpo inteiro. E aí, numa tarde furtiva de segunda-feira, ele apresenta um evento à tarde do Podemos e na mesma noite, com a passagem paga pelo Podemos, vai jantar com o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, e aí acaba saindo ali nas escuras, né? Eu quero chamar o André, mas você fala rapidinho. Rapidinho, só para complementar uma coisa da personalidade muito difícil para não adjetivar aqui o ex-juiz Sérgio Moro. Como pode ele, como ministro da Justiça, na verdade, peitar o presidente da República quando a prerrogativa é do presidente de escolher o delegado-geral da Polícia Federal? Aí já começou a mostrar sua personalidade, muito difícil, quer dizer, não sabe descer o degrau, foi convidado para ser ministro da Justiça e ele tinha que entender que ministro da Justiça é exonerável a qualquer momento. Quem manda é o presidente da República. A partir desse fato, Carla, a gente percebe que ele é uma pessoa que não é de grupo. Ele, na verdade, né, um anteprojeto de Narciso. E bom, respondendo a tua pergunta, né, se alguém ganha alguma coisa se vinculando à imagem do Sérgio Moro. E Platão tinha um questionamento que falava, né, qual é o propósito de pessoas que seguiam por pessoas tão perdidas quanto ela. E quando o Alfredo fala da trajetória do Moro dos últimos meses, né, fica muito claro quão perdido esse cara tá. Então, se você atrelar a tua imagem a ele, fica claro que você não sabe para onde você vem, de onde você vai, então é uma completa desgraça. Você está concluindo o pensamento do Alfredo, e eu não gosto muito de usar como minha opinião uma coisa que eu ouvi, mas eu ouvi de algumas pessoas que eu conversei o seguinte, que uma pessoa que é juiz, que está sempre ali dizendo, né, dando a última sentença, é muito difícil você virar uma pessoa que tem que ser mandada. E ser político não é ser juiz. Político é uma arte, você tem que ter a arte do diálogo, a arte do respeito, a arte de chegar devagar e não chegar quebrando tudo. André, você concorda com isso? Você acha que o ex-juiz Sérgio Moro, agora eu já não sei, ele é ex-tudo, né? Ex-juiz, ex-ministro, ex-candidato, eu não sei mais o que ele é. Você acha que ele desconstruiu, acabou destruindo um pouco da carreira dele e da coerência, vamos dizer assim? Um pouco, não. Ele quebrou toda a áurea de justiceiro, de herói que ele tinha. Graças a Deus, né? Eu sempre tive várias ressalvas ao Moro, nunca gostei, antes de entrar no governo. Aquela cara de boleto vencida muito típica, né? Do Sérgio Moro. E eu costumo dizer que a terceira via, na verdade, é só um caminho diferente para o mesmo tipo de inferno ideológico. E o Moro representa esse inferno ideológico da burocracia não eleita, desse sistema, desse establishment, que se acha acima de nós outros seres humanos normais e que são mais esclarecidos e tem que guiar a sociedade retrógrada para uma sociedade mais evoluída, mais esclarecida. O Moro representa muito bem esses ideais, fez movimentos fortes de retirar poder da população e da vontade popular e trazer para essa burocracia não eleita que domina aí as instituições nacionais, né? Ignorando solenemente o povo. Então, para mim, é uma grata realização ele finalmente se mostrar como é, né? Essa compulsão narcisista, essa egolatria, essa vaidade exacerbada, sem nenhum sentimento de lealdade, aqueles valores normais do homem comum, né? Ele se mostrou o que é, e é uma barca furada, qualquer um que se junte a ele vai cair nessa barca
e vai naufragar junto com o cara de boleto vencido. É uma pena, né? Eu respeitava muito, particularmente, eu não gosto da opinião particular, mas eu respeitava muito durante a Lava Jato. Desfiou mais de 70 políticos na época, algo histórico, nunca foi feito no Brasil antes, o maior combate à corrupção da história, mas eu acho que ele se perdeu em si mesmo. Antes da gente encerrar esse assunto, eu vou só levantar uma bola, porque polêmica é sempre bom, né? Bota na geral aqui. Meus amores, para encerrar esse assunto, terceira via existe ou não? Guilherme? Não existe. E vou te dizer por quê. Porque ela está... Quer dizer, a terceira via não está. O que não está? Não está havendo uma discussão sobre um projeto consistente de país. Mas não está havendo nenhum espectro. Essa que é a verdade. As pré-candidaturas que estão todas aí sendo discutidas, nenhuma delas apresentou até agora um projeto de discussão política sobre qual é o futuro do Brasil. Pietra, qual concorda? é o projeto de desenvolvimento da nação para os próximos anos. Não há uma proposta consistente para ser discutida. Não, esse é um dos motivos pelos quais uma terceira via não se sustenta, né? Mas acho que o principal deles é esse mundo de Nárnia que essas pessoas defensoras da terceira via vivem, né? Que elas acreditam realmente que um presidente pode estar na cadeira presidencial do Brasil e não ter que fazer acordo com o Centrão. Então elas vivem nessa utopia, né? Nessa política utópica que não sei de onde elas tiraram, e elas acham que o cara vai chegar lá de fato, né? A síndrome é a carência, né, do brasileiro de querer depositar as expectativas, toda a esperança, né, num super-herói. Então ela acha que o cara vai chegar lá e vai dar na cara de todo mundo e vai fazer o que ele bem entende de acordo com o que o povo espera. E não é assim que funciona. A gente viu o que o Bolsonaro tentou fazer desde que ele subiu para a presidência. Então, as coisas não funcionam assim e esse pessoal que defende esse tipo de ideia não sabe o que está falando. Então você acha que terceira via não existe? Não é possível. Nenhum dos nomes... Vamos levantar aqui, vai. Simone Tebet, por enquanto, né? Eduardo Leite, João Dória... Coitado de onde está o Dória. João Dória, o Ciro Gomes... Quem mais? Não tem terceira via no Brasil, então? Ah, não. A gente não tem projeto. Alfredo? Olha, eu acho o seguinte... André, já vou chegar em você, querido. Calma aí. Segura aí no telão. Fica aí. Num país onde você tem 35 partidos, seria muito normal que você tivesse 35 vias. Então seria admissível que você tivesse 35 candidatos a presidente. E é isso que precisa acabar. Essa questão de terceira via veio na hora certa para dizer que não existe, porque não tem missão, não tem propósito, não tem... Qual é o seu propósito de ser oposição a quem está governando? Porque, na verdade, a eleição é o seguinte, é você contra quem está governando. Então você precisa dizer o que você vai fazer melhor. Se você já teve chance de fazer, por que você não fez? Por que você é esperança, né? Você é esperança desde 1990? É isso? Esse é o lance? Então a gente precisa entender quem é governo, qual é o projeto de governo, qual é o projeto de futuro do país e a oposição a isso, se é melhor do que isso ou não. Será que a gente está caminhando para virar republicanos e democratas? Até com essas federalizações, né? Esses partidos se unindo, virando grandes partidos? Se isso colaborar para um debate mais concentrado sobre propostas, isto será um ganho para o processo político. Isto sim, porque a coisa está muito dispersa. Elimina esses 35 partidos, né? Vamos para o André. André? Eu falei lá atrás que a terceira via é um caminho diferente para o mesmo tipo de inferno ideológico, né? Não acho, eu acho que eles encarnam esses trejeitos, né? De que nem um lado nem o outro, a via do centro, da frente, essa áurea sem sal, sem vigor, sem valores. E eu tenho para mim que um político essencialmente tem que ser como um cavaleiro andante, né? Ele tem que estar disposto a sacar sua espada pelas suas ideias, pelas suas convicções, ir até o mais alto dos céus e descer até o mais baixo dos infernos para defender essas ideias. E aí você pega os representantes típicos dessa tal terceira via. Sérgio Moro, aquela cara de não tem amanhã. João Dória, aquele sujeitinho de calça apertada, com camisinha polo. Aí você vai para Eduardo Leite. Toda a ação política de Eduardo Leite é falar sobre a própria sexualidade, não vai além disto. Então, você não tem uma política real de valores, não há identidade real de valores. A população está cansada desse tipo de sujeito sem sal, né? O famoso picolé de chuchu, né? Não tem gosto, não tem graça. Você tem que ir para um lado ou para o outro, não tem jeito. Você tem que encarnar algum tipo de ideia, você tem que se posicionar. E isso não é ruim,
Fala-se tanto aí da polarização, porque é ruim a polarização. Não, é muito bom numa democracia que haja polarização, que haja divergência, que haja embate, que haja debate público. Onde não há polarização, onde há o discurso hegemônico, único, é justamente onde não há liberdade. Então, o que esses sujeitos querem é uma política sem graça, insossa, que não representa ninguém, nunca vai passar daquele 1% da Faria Lima, realmente, que acha que política é esses trejeitos afetados.